todos os associados, e como é que a gente traz de uma forma consistente e sustentável todos os trabalhos que a gente está fazendo e aproveita toda essa inteligência, né, que todo esse material humano e de educadores e de conhecimento em prol realmente da disseminação da educação financeira. E aí, nesse contexto todo, né, eu conversando muito com o Cleiton, né, sobre algumas questões, eu estava como representante regional na época do Rio de Janeiro, e conversando com ele sobre isso, a gente chegou nessa proposta de trazer um comitê estratégico, fazer um planejamento estratégico e trazer um comitê, né, que fosse feito não só pela diretoria, mas por outros educadores também, né, para que outros educadores trouxessem uma visão de dentro da instituição, né, e como gostariam que fosse essa instituição. Então, que está muito no DNA aí também da APOEF, né, de ser colaborativa, né, de ter um processo de colaboração, de conhecimento, de trazer conhecimento, de agregar conhecimento e de disseminar a educação financeira para o país inteiro, né, que esse é o DNA da APOEF. E aí a gente fez um trabalho, né, posso passar uma apresentação aqui, Fernanda, é rapidinha. Pode sim, pode sim. Deixa eu só ver como é que eu faço aqui para te liberar. Acho que já está liberado. Deixa eu ver. Não, você tem que me liberar aí no verdinho, No chat. múltiples, né? Aí você me libera. Prometo não me alongar, eu tentei reduzir ao máximo assim, a Não, mas é apresentação, importante, é muito importante, tá? para a gente poder ter Verifique aí se tempo. conseguiu. Tá sim. Peraí. Certo? Ok. Tá na minha lateral em outra tela, então eu vou estar olhando para o lado, mas eu tô aqui com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí? Estamos sim, viu, Leite? Estamos vendo sim. Tá. Porque eu não estou vendo tudo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela, só um instante. Inclusive, a gente tem algumas pessoas que participaram do comitê aqui. Então, na verdade, aqui é uma apresentação muito rápida, assim, para trazer um pouquinho um panorama para vocês de tudo que a gente trabalhou. A gente começou, na verdade, no final, né, do ano, a gente já começou aí já em setembro. Então, assim, é muito recente, né? É um trabalho muito recente. É um trabalho que a gente vai continuar, pretende continuar para 2023, mas a gente já queria trazer um panorama do que foi trazido até agora, para poder alinhar todo mundo, né? Todo mundo que está como um associado e membro aqui na APOEF. Então, quem participou, né, desse comitê, nós começamos até com um grupo um pouquinho maior no primeiro dia, porque a gente fez um convite, né, para alguns educadores participarem, quem queria participar. Mas a gente, na verdade, a gente depois se reduziu a um grupo de 13 educadores, dando aí um total de 80 horas. Isso aqui, na verdade, é mais até uma prestação de contas, né, para trazer aí também o quanto que a gente participou desses encontros. Foi de 2 de setembro até 25 de novembro, foram 11 encontros no total, 1 hora por semana. Então, assim, todo mundo que fez esse trabalho fez de forma voluntária, dedicando 1 hora do seu tempo toda semana para estar aqui, para a gente fazer um trabalho, né, de reuniões, de encontros mesmos, né, e eu fiquei como mediadora nesses encontros. Então, eu não sei, eu vou chamar aqui só para vocês conhecerem as pessoas, eu não sei se está todo mundo aí, mas acho que eu já vi umas pessoas. O Diego está aí, Diego Ângelos. Estou aí, só não posso ligar a câmera. Tá Prazer aí. bom. Parabéns aí, tá lindo. Ok. O Eric, que está na Áustria, que eu acho que ele agora está em outro fuso horário, então fica difícil para ele estar aqui conosco, né? Mas também teve uma contribuição muito importante. Mariliane, só dá um oi aí, Mariliane, para o pessoal te Oi, conhecer. boa noite. A Zenir, que eu não sei também se está aí, se tiver, só dá um oi. Assis Moreira, de São Paulo. Alcione Lima, do Ceará. Eu não falei, né? O Diego, do Rio Grande do Sul. Eric, da Áustria. Mariliane, do Rio Grande do Sul também. Assis, de São Paulo. Alcione, do Ceará. Oi, boa noite. Que bom, seja bem-vinda. A Carol Franciscon, de São Paulo. O Cleiton, que vocês conhecem. A Laura Santos, também de São Paulo.
Ricardo Silva, da Bahia, que eu acho que também não pôde estar aqui hoje, Rafael Turati, de São Paulo, e a Viviane Silva, de Pernambuco. Então, a Zenir chegou aí. Zenir, dá um oi aí para todo mundo te conhecer. Então, foram esses educadores que participaram nesses encontros, né? A gente fez um trabalho aí de... deixa eu passar aqui a tela. Como é que funcionou essa dinâmica, né? A gente fez os encontros, a gente traçou as diretrizes, a gente conceituou o que a gente queria fazer nesse primeiro momento, que era pensar, né, na missão, visão, os valores, o que norteia, né, a APOF, quais eram os objetivos principais da instituição, quais são os pontos que merecem atenção. Então, era trazer, assim, crescemos muito rápido, muito rapidamente. Então, a gente precisava parar e olhar, assim, aonde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, né? O que a gente precisa fazer e como é que a gente mantém esse grupo, né, coeso, engajado e indo na mesma direção. Porque uma das coisas também que a gente percebe, que a gente traz dentro da POF, é a pluralidade também dos métodos, né? Não existe um método único, né? Cada um aqui tem os seus trabalhos, tem as suas metodologias, e isso para a POF é muito importante. Né? E isso dentro da educação financeira, né, eu também acredito, e muitas pessoas aqui também acreditam, isso é muito importante, porque as pessoas aprendem de formas diferentes. Né? Então, essa pluralidade ela é muito importante, e isso é uma das coisas importantes dentro da POF, que a gente tem que trazer um trabalho consistente, olhando para isso também e mantendo isso. Então, a partir disso, a gente teve muitas discussões sobre esse assunto, para entender como é que a gente manteria, né, o grupo engajado, como é que a gente manteria um norte, de onde a gente quer chegar, mas mantendo essas questões que eram muito importantes, né? A autonomia dos associados, a colaboração, o aprendizado contínuo, porque isso é uma das questões também que a gente precisa trazer para a gente. E aí a gente teve a missão, né? A gente começou a trazer o que seria de fato a missão da POF, qual é o propósito, quais eram os objetivos principais. E para a missão, a gente teve um momento que a gente, dentro do próprio grupo, a gente resolveu fazer um momento de vamos olhar para fora também, não só para dentro do comitê. Então, fizemos uma pesquisa, né? Muitos responderam, foram acho que 62 respostas no total. Poderia ser mais, mas assim, 62 respostas também já deu para a gente um panorama, e eu tenho os resultados aqui, e foi da onde a gente conseguiu chegar na missão. O que seria a missão? O que a gente fez com a missão? Né? A gente trouxe 3 perguntas importantes e deixou uma em aberta. Né? Porque dentro do nosso grupo das discussões surgiram 3 pontos importantes. Né? Um que era disseminar a educação financeira, o outro, que a gente deveria ser um espaço de desenvolvimento contínuo dos educadores, e o outro, de ser um ecossistema de network, ou seja, de ser tipo um hub, né, onde a gente vai trocar experiências. Então, dentro do nosso próprio grupo, a gente ficou dividido, né? E aí foi daí que a gente tomou uma decisão de, não, vamos fazer uma pesquisa externa. Vamos olhar para o nosso... De manhã. Tinha nada para melhor. Sem ninguém para ter sobre Se a pessoa desligar um pouquinho o áudio, eu consigo continuar. Pessoal, se o pessoal aqui não tiver, por favor, fechar o áudio, tá bom? Agradeço. Eduardo. Acho que você consegue fechar, o Fernando, isso. E aí, dentro do nosso próprio grupo, a gente, não, vamos ouvir o que os educadores têm a falar sobre isso, que eu acho que daí a gente consegue ter um norte realmente de onde a gente vai trazer de missão. E dentro dessa pesquisa, né, a gente tem aqui o resultado dela, a gente teve, de fato, um número muito grande, né, de pessoas, de educadores, achando que deveria ser, de fato, um disseminador, mas também um espaço de desenvolvimento contínuo. Então, esses 2 pontos foram o que mais pesou, né, foram os que mais pesaram dentro dessa pesquisa. E aí, em função disso, a gente voltou a repensar. Então, então vamos trazer essa missão, é isso que a gente tem que tocar, então vamos falar sobre isso e vamos trazer isso. E aí, deixa eu trazer aqui. Isso foi na dinâmica da missão, depois nós fizemos a visão e os valores. Então, a dinâmica dos trabalhos, ela foi para esse caminho, né? E olhando para a visão e valores, a gente também já vinha discutindo antes, a gente, na verdade, foi só formatando e trazendo tudo que a gente estava trazendo, né? De conteúdo, de material, de coisas que a gente estava discutindo dentro do comitê. E aí a nossa missão e visão, né, nasceu, que é muito importante. Eu acho que
é muito importante quando a gente está dentro de um grupo muito diverso, muito plural, que a gente tenha um norte para onde a gente quer ir, para onde a instituição está indo, e a gente se conecta com isso, né? Então, a nossa missão ficou disseminar a educação financeira para a sociedade com profissionais capacitados e conectados. Né? O que quer dizer isso? A gente precisa agora cada vez mais trabalhar todas as nossas ações olhando para essa missão. É isso que a gente quer fazer, é isso que a gente, que eu digo, a POEF, né, nós pensamos como uma missão para a POEF. Né? E como visão é tornar a educação financeira no Brasil mais acessível, né? Olhar para o futuro, né? Assim, o que é a visão? É quando você olha para o futuro, o que você quer no futuro? Então, a nossa missão é disseminar a educação com profissionais capacitados e conectados e tornando isso mais acessível, né? Então, e como, né? Assim, o que a gente não pode nunca perder de mão? Os nossos valores. E aí, os valores que a gente fez, tanto a visão quanto os valores, a gente fez através realmente de todas as discussões, ou seja, não foi num dia, né, foram ao longo desses 11 encontros, que foram surgindo muito material, e a gente foi compilando esses materiais, e para chegar, na verdade, nessas linhas, né, nessas linhas aqui de valores. E a gente fez também um ensaio muito interno de cada um desses pontos, batendo cada um desses pontos, se realmente isso estava conectado com a POEF, né? Então, a gente chegou à conclusão que isso, sim, é o que representa a POEF, né? É a colaboração, é o respeito entre os associados e parceiros, ou seja, cada um entendendo que dentro dessa pluralidade é importante respeitar o outro associado e os parceiros que estão aqui dentro. Credibilidade, a gente não pode perder nunca a credibilidade, e isso inclui cada associado e membro que está aqui dentro tem um papel importante nisso, né, de passar credibilidade, de ter credibilidade em tudo que faz, no trabalho que está fazendo. Transparência e ética, educação contínua dos associados, né, é importante que a gente consiga olhar para essa formação, a valorização dos associados e a autonomia dos associados. Então, nós chegamos nesse primeiro material, nesse primeiro esboço, né? Quais são os pontos, né, que chamaram a nossa atenção dentro das nossas discussões e que a gente trouxe aqui para a mesa e a gente agora traz para a gente fazer um trabalho continuado, né? A comunicação, né, é um ponto importante, né? A gente precisa cada vez mais entender o que a gente vai comunicar e como a gente vai comunicar, né? Tudo que a gente precisa fazer dentro da POEF. E a formação contínua dos membros, né? Então, como o membro chega, como esse associado chega dentro da POEF e qual a capacitação que ele precisa receber, né? Entendendo que cada um aí tem o seu momento de vida, suas experiências de vida e suas experiências profissionais. A gente não está todo mundo no mesmo ponto, né? A gente está em pontos diferentes e a gente precisa cada vez mais ir se aprimorando. Então, esses foram os dois pontos muito fortes de atenção que a gente trouxe para dentro desse trabalho e que a gente precisa agora trabalhar no próximo ano. E aí, pensando nisso, assim, quais são as estratégias, né, e metas, as primeiras metas assim pensadas e traçadas? A gente tem nesse momento, a gente tem aqui a diretoria, né, e o papel da diretoria, ou seja, isso que está em verde, esse material, inclusive, eu posso liberar depois, tá, Fernando, para a gente compartilhar nos grupos, acho que seria legal para todo mundo ver. Então, assim, o que está em verde escuro aqui, na verdade, é o que a diretoria já faz, mas a gente continua aqui fazendo, né? E aqui fortalecer a missão e visão de valores, desculpa, o que faz, apoia os representantes, ela já apoia os comitês, ela já apoia as ações. O que precisa ser feito, né? A gente precisa agora pensar no organograma, entender quais são as funções, quem faz o quê, para que, né, todo mundo que está aqui dentro saiba como é que funciona a POEF, fortalecer a missão, criar um manual, né, para os novos educadores, um manual para quem também está dentro, né? O que a gente tem que fazer, como é que a gente se relaciona aqui, como é que a gente traz, né, os nossos aprendizados. E formulação de regras, né? Porque se a gente está dentro de um grupo que tem uma missão, que tem uma visão e que tem valores, a gente precisa ter minimamente as regras para que a gente consiga conviver dentro desse grupo. E a gente
teria aqui, e aí é uma proposta, né, uma estratégia mesmo da gente criar um comitê de comunicação. Assim como tem o comitê hoje do planejamento do comitê estratégico, tem um comitê de comunicação para pensar a comunicação da Apoef, ou seja, a comunicação interna e externa. E aí pensar no nível assim, de como eu fortaleço a missão, quais são os planos de ações para 2023, como é que eu penso num cronograma, como é que eu faço um planejamento dessa comunicação, para conseguir trazer isso de uma forma mais estruturada ao longo do ano, pensando aí no que a gente vai falar de educação financeira para a população, para o Brasil de uma forma geral, né, como instituição. E aqui a formação continuada com ponto de interrogação, porque precisa ser agora trabalhado esse ponto, que é um ponto que ainda está muito embrionário, mas a gente tem aí como algumas opções, é entender como é que a gente traz, a gente entende os níveis, né, os nivelamentos de cada educador, e como é que a gente cria uma trilha de conhecimento para que cada um possa ir se aprimorando ou entendendo o que precisa, o que não precisa, então a gente criar aí um mecanismo para conseguir montar isso. E o comitê estratégico ficaria aí como apoio, já que a gente começou esse trabalho, a gente está, né, tá aí desenvolvendo a missão, visando valores, a gente vai ir fazendo essa ponte, criando esse apoio com todo mundo. Importante aqui, né, os representantes regionais, eu botei aqui estaduais e regionais, eles são muito importantes nesse papel também, tá? Então, eles têm um papel fundamental, inclusive no apoio a essa estruturação toda. Mas é isso, gente, é um material recente, né, ainda é novo, a gente está em construção, a gente conseguiu trazer um primeiro trabalho, um primeiro momento, para poder trazer o primeiro norte, né, para onde a gente quer ir, como é que a gente quer ir, o que a gente quer fazer, e daqui para frente aí estruturando tudo isso e trabalhando em cima disso, né. E é isso, Fernando, aqui tem a sugestão de prioridades, né, então, já falei, mas só passando, né, criação do organograma, as regras, acho que eu passei tudo. Avançar no modelo de negócio para a criação de recursos. Isso aqui é importante, né, a gente também pensar nos recursos financeiros, né, como é que a gente traz recursos financeiros também para fazer tudo isso, porque esse trabalho aqui foi um trabalho voluntário, mas é importante a gente conseguir pensar também como a gente traz recursos financeiros para a Apoef, para a gente conseguir trazer cada vez mais ações mais profissionais, né, ou trazer até profissionais que são especialistas no assunto para fazer determinadas ações, né? Então, isso é algo importante também. Então, o trabalho está só começando. Eu queria agradecer muitíssimo a todos os educadores que tiveram aqui, né? Eu sei que foi aí, foi corrido, né? A gente fazia em trânsito, tinha gente que vinha fazendo no trânsito porque estava indo para o trabalho, então, e eu sei o quanto tempo também da gente, né, é precioso, enfim, a gente está, todos têm as suas empresas, então, eu queria agradecer muitíssimo a todos os educadores e educadoras que tiveram aí nesse comitê, nesse período aí desses 11 encontros, tá? E é isso, gente. Feliz 2023 para todo mundo, muito trabalho para fazer, muita coisa para construir, isso é só o iniciozinho, tá bom? Eu acho que eu extrapolei meu tempo, Fernando, mas enfim. Mas olha só, primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, não só seu, mas você encabeçando, sabe bem disso, e aqueles que puderam colaborar também, parabéns, e foi fundamental que a gente tivesse aqui essa apresentação, tá? Porque isso realmente vai cada vez mais estruturando e criando o corpo que a gente precisa aqui, né? Como foi colocado bem no começo da proposta, ter mais braços, então esses braços precisam de membros fortes, né? Uma coisa bem estruturada. E o que você nos apresentou aqui, Leide, foi exatamente isso, tá? Então isso particularmente me motiva muito por saber que a gente pode contar com o pessoal que realmente está com essa ideia, com esse intuito, tá? Então eu passo agora para o Cleito, que vai falar um pouquinho aqui de alguns resultados que nós tivemos ainda no decorrer do ano. Cleito? INEP, Fernando. Senhor, manda bala. Olá, pessoal. Cleiton, Pode falar posso falar um pouquinho antes? Está ouvindo aí? Primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à última reunião do ano 2022. É um prazer imenso falar com vocês. Eu quero parabenizar a Leide pelo belo trabalho, a Leide Werneck e a equipe que se dispôs em ajudar. É de grande valia para a Apoef. Nós começamos em São Paulo com 10
representantes e realmente crescemos de uma forma muito rápida. E a Leide, ela veio nos ajudar com esse comitê estratégico. E realmente nós temos que ter um norte mesmo. Em 2023, nós vamos nos estruturar melhor, graças ao comitê e às pessoas que querem nos ajudar. Lembrando que é de forma voluntária. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns à Leide e à equipe do comitê. Muito obrigado, pessoal. Parabéns mesmo. Beleza, Cleiton? Cleiton? Aproveitando o gancho, e acho que a gente tem que fazer dessa reunião um momento histórico. Eu convoco todos os educadores, aplausos para a Leide Werneck, todo o comitê, o nosso aplauso virtual, porque é um elogio que eu quero fazer a todos mesmo, porque eles tiram uma hora da sexta-feira deles para discutir e planejar e trazer excelentes contribuições e coisas que vão ser implantadas, são sugestões, observações que muitas vezes a gente acaba não fazendo. Muito, muito obrigado a todos. Leide, muito obrigado a você. Não falei com você ainda. Uma boa noite para você e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada, Cleiton. Obrigada a todos aí também, pela confiança, né, da gente tocar esse trabalho. Muito bom. Por falar em confiança, nós temos alguns números. Fernando, eu vou trazer um número de fechamento de matrículas. Nós estamos fechando com 203 associados matriculados. É um número bastante considerável. Algo que não estava aqui na pauta. Mas aí eu sigo para a minha pauta, que são os números da Semana ENEF. A ENEF, como todo mundo sabe, é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, organizada pelo governo, vamos colocar assim, né? Até a lei pode até nos ajudar nisso, pelo governo e alguns órgãos como Banco Central, algumas instituições, e aí a CVM esse ano teve um papel fundamental, porque seria em novembro a ação desse ano, e por conta das eleições mudou para dezembro, e digamos assim que foi uma grande luta ter a Semana ENEF. Bom, eu só queria dar parabéns a todos. Nós superamos o número de ações. O ano passado nós tivemos 108 ações e esse ano nós tivemos 140 ações na Semana ENEF. Só que tem uma grande observação que eu quero fazer, e aí depois eu gostaria que todos participassem aí com os aplausos para a dedicação de todos vocês. O ano passado, com 108 ações, nós fomos a quinta instituição com mais contribuições na Semana ENEF. E esse ano, nós tivemos um pouquinho mais, 140, nós com um número maior de educadores financeiros, poderíamos, evidentemente, ter realizado mais ações. Fizemos 140 ações, sendo dessas ações 13 presenciais, que não era nossa especialidade. Fizemos 114 ações online, lives realizadas por todos e por muitos. Foram 2 programas na rádio e foram 11 postagens em mídias sociais como Instagram, Facebook, o que totaliza 140. E aí eu passo a palavra de agradecimento, vou pedir para o Grinaldo estar agradecendo a todos vocês, porque nós nos tornamos, nesse ano tão difícil de fazer essa Semana ENEF, a terceira instituição com mais contribuições na Semana ENEF. E eu quero agradecer a todos que participaram. Sei que alguns não puderam participar porque foi em final de ano, foi muito corrido, mas nós sabemos que aqueles que se empenharam, fizeram de coração, cadastraram suas ações, e eu agradeço a todos vocês e passo as considerações do nosso presidente Grinaldo Lima. Pessoal, muito obrigado. Agradecemos de coração, porque esse ano foi um ano muito difícil.
nesta semana ENEF, mas queremos agradecer, eu em nome da diretoria, muito obrigado pelo empenho de vocês. Eu mesmo me esforcei mais esse ano, fiz algumas lives a mais, e quero parabenizá-los de coração mesmo. E o Cleiton falou que nós ficamos em terceiro lugar em número de contribuições. Lembrando que ficamos atrás somente do Banco Central e da CVM, então, automaticamente, ficamos em primeiro lugar. Então, parabéns a todos e muito obrigado pelo belo trabalho daqueles que puderam contribuir e aqueles também que não puderam. Então, a POEF está de parabéns. Muito obrigado, gente. Cleiton? Fernando? Perfeito, perfeito. Bom, só para finalizar, eu queria tocar num ponto aqui, que é em relação às unidades, tá? O ano vai começar aqui daqui a 3 dias, né? E aí preciso falar nesse ponto, que para aqueles que estão aí com a sua unidade já fazendo, nós vamos fazer esse comunicado no decorrer da semana que vem, tá? Com o vencimento, que eu preciso só lembrá-los sobre esse ponto aí, tá? Então, depois a gente passa para vocês aí, individual, cada um, sobre o prazo, o vencimento, e para quem tiver interesse, né, em continuar, e aqueles que querem fazer a sua renovação da unidade da associação. Cleiton? Pessoal, só para passar a questão da anuidade, a gente quer deixar alguns esclarecimentos. Nós temos dentro da nossa composição de associados, os associados que são representantes estaduais, e eles entram fazendo uma doação de tempo, fazendo uma doação de contribuições de ações, e a gente não cobra efetivamente as anuidades dos representantes estaduais e internacionais e de alguns apoiadores, porque é uma forma de vocês nos ajudarem. Mas alguns dos apoiadores, alguns dos educadores, alguns dos representantes, Fernando, internacionais e estaduais, me perguntaram: Cleiton, eu quero contribuir, eu posso? Pode. Entre em contato com a gente, que eu estou cuidando dessa parte aqui do fechamento desse ano, e eu junto com o Grinaldo e o Fernando, nós vamos providenciar esse boleto para você. Se você quiser começar já a contribuir em janeiro, a gente manda. Os demais, aqueles associados que fizeram a prova, pagaram ali a primeira anuidade de R$ 150, já tem um ano, você tem que renovar. E assim, pessoal, só para falar, nós temos hoje 77 associados que precisam colocar a sua anuidade em dia. E a gente vai estar mandando, o Fernando vai estar mandando alguns comunicados, e a gente vai mandar também um boleto para que vocês possam estar acertando essa sua anuidade. Se você tiver alguma dúvida, me chama no privado, eu tenho todo o controle, e a gente dá condições. Cleiton, eu não quero esperar meu boleto, eu quero fazer via Pix ou de qualquer forma, vamos colocar. E por que eu quero falar, Fernando, da importância da anuidade? A anuidade hoje garante a POEF, a sua sobrevivência, ela garante ações como o primeiro Encontro Brasileiro de Educação Financeira, ela garante eventos, o patrocínio de eventos, como nós tivemos o ano passado. Então, a sua anuidade de R$ 150 é muito importante. Se você tiver com alguma dificuldade, Cleiton, eu estou passando por um momento difícil, mas eu quero estar contribuindo, não deixe de contribuir. Você que não contribui e acha que está valendo a pena, vale, porque esse dinheiro está sendo bem empregado em causas de educação financeira, e a gente conta com vocês. Muito obrigado, Fernando. Bom, caminhamos já então para o final. Eu acredito que o que valeu mais aqui, a ideia foi de a gente colocar aí o trabalho que está sendo feito aí pela LEAD, né? A gente colocou bem o que nós temos meta para o ano que vem. Vamos entrar com a agenda que vai acontecer para o ano que vem. Vamos verificar o que vai acontecer. Faltou um tópico aí, Fernando. Faltou um tópico que eu tenho que falar. Vamos lá. Eu quero falar um pouco, pessoal, sobre o nosso evento que teve esse ano, do nosso aniversário. Temos um evento aí em setembro, né? Foi no dia 17 de setembro.
E eu quero passar alguns números bem rápido. E nós tivemos a presença de 30 associados da APOEF, entre representantes aqui de São Paulo, de outros estados do Brasil, foram 30 pessoas que vieram participar. E no total presencial foram 100 participantes, a maioria de 100 participantes como convidados. Tivemos 6 horas de evento, foram várias palestras durante a tarde, foram 12 palestrantes da APOEF, tivemos uma média de 100, 120 pessoas que assistiram o evento de forma online, e no decorrer de 30 dias, nós tivemos 750 visualizações no YouTube do nosso evento. Então, só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas viram o nosso evento, as nossas palestras do nosso aniversário. Foi o nosso primeiro EBF, Encontro Brasileiro de Educação Financeira, que a APOEF promoveu. Então, acho que foi de grande valia. Foi o primeiro. Nós queremos fazer isso aí todo ano. E o Cleito está já mexendo os pauzinhos dele para a gente fazer já esse ano novamente, o segundo EBF. E naquele dia nós tivemos a oportunidade também de conhecer algumas pessoas e teve um café entre alguns associados, educadores financeiros. Então, foi uma confraternização entre nós, onde uns não conheceram os outros e passamos a conhecer muitas pessoas. Então, esse nosso primeiro evento foi de grande valia para a APOEF e já estamos pensando em fazer o segundo EBF o ano que vem. E eu agradeço a todos que contribuíram com palestras naquele dia lá do nosso aniversário. E também agradecer aos diretores que fizeram parte também do nosso evento. Então, esses foram os números do nosso primeiro encontro brasileiro de educação financeira, realizado na cidade de Suzano. Eu acho que foi de grande valia. Não teve multidões no evento, mas as pessoas que foram, elas foram as que precisaram ouvir e aprenderam muito com as nossas palestras. Ô, Fernando, Perfeito. Fernando, Sim, só pode ir. lembrando para o pessoal que a nossa reunião trimestral, hoje é a reunião de fechamento, e na nossa próxima reunião vai ser, que geralmente no final é de 3 em 3 meses, seria no final de março. A gente vai fazer nas primeiras semanas de março, trazendo também, só para o pessoal saber, a Grinaldo, Fernando e toda a diretoria, a gente está trazendo algumas novidades já em março, né, Fernando? Né, Grinaldo? Novidades Sim, incríveis. verdade. E só para vocês saberem uma coisa muito importante, pessoal, Grinaldo falou de fazer o segundo EBF. Tão logo terminou o segundo EBF, num sábado, dia 17, no dia 19 a gente já estava sendo procurado para ter uma parceria, mas aí eu não posso entrar em muitos detalhes, mas coisa muito grande que a gente, se Deus quiser, o nosso segundo EBF, ele vai ser incrível como foi o primeiro, com certeza impactando educadores financeiros de todo o Brasil, e a gente já está trabalhando aí nos bastidores, eu, Fernando, Grinaldo, a Assis, a Laura e a diretoria também, tá bom? Eu só quero fazer um pedido aí para a Leide Werneck. Coloque esse material aí, Leide, por favor, no grupo, tá bom? Isso aí é importante. Eu gostei desse material. Com certeza, com certeza. A gente tem todo o material. Eu mando lá também, eu posso mandar para o Cleito, para o Fernando, para distribuir, de repente, se quiser ficar com o material aí também, tá? Mas com certeza, eu acho que é importante todos terem. Ô, Fernando, tem um último assunto que pediram para mim que eu trouxesse à tona, é a questão do grupo de WhatsApp da APOEF. Pessoal, regras existem, às vezes a gente não coloca muitos, pensando no bom uso, né?
mas a gente só vai colocar duas coisas para ter cuidado, e a gente não quer discutir o mérito, a gente só quer falar para você ter cuidado. Primeira coisa, e se você concordar comigo, faça positivo. Manifestações políticas. Com a sua, tranquilamente, e a gente vai se respeitar, porque aqui é um grupo de gente muito madura que leva maturidade para pessoas que precisam de maturidade. Uma outra questão, a questão de você postar livros, né? Você postar livros de autores aí, isso pode se caracterizar também em pirataria. Tem algumas regras, então a diretoria vai definir uma regra, a gente até estava meio... não estava querendo falar sobre isso, mas é algo importante, vamos ter uma regra para o grupo, vamos falar isso, mas hoje, como a gente está sem essa regra e a diretoria vai estar se reunindo nos próximos dias, vamos usar o bom senso, pessoal. Às vezes, uma palavra que você fala, às vezes a gente fica aqui sem falar da coisa mais importante, que é a educação financeira, e a gente, às vezes, umas discussões que começam a envolver pessoas que nem estavam sabendo o que era. Então, é só o bom senso. Pediram para que eu lembrasse disso, Fernando, e eu passo a palavra para você. Perfeito, Cleiton. Então, para finalizar, a gente já estourou aqui a hora. O tempo. Obrigado a todos aí. Acho que a mensagem foi passada. Mais informações a gente vai ter lá no grupo, tá? Então, boas festas a todos. Quero agradecer, então, a colaboração, a contribuição. Tivemos o primeiro EBF timidamente, eu entendo, é a primeira vez também, mas foi bem relevante e que legal que você trouxe esses números aí, Guinaldo. E assim, educação financeira é isso, né? O que eu estava conversando agora no começo, antes do pessoal entrar. A educação financeira, ela não é só para quem realmente necessita, é para quem quer fazer isso. Então, nós tivemos lá um evento aberto, onde qualquer pessoa poderia ir lá participar, qualquer um poderia abordar ali pessoalmente o educador. Eu particularmente tive algumas abordagens lá, e isso é legal, mas o que acontece? Não cabe a nós forçar o brasileiro hoje a se educar financeiramente, mas cabe a nós gerar possibilidade para isso, né? Então, todos nós aqui somos possibilitadores, e eu quero agradecer, então, a esse monte de possibilitadores que tem aqui, para que continue com isso, para que se mantenha firme nesse projeto, nesse intuito e nessa bandeira, ok? Boas festas a todos, Cleiton. Fernando, o pessoal pediu para todos abrirem a câmera para a gente tirar fotos. Legal, vamos lá. Quem puder, por favor. Gente, muito obrigado pela paciência aí de vocês, pelo tempo, e um feliz ano novo para todos, que 2023 seja de muita prosperidade e muito dinheiro no bolso para todos nós. Legal. Feliz ano novo. Então vamos lá, printando a tela. X. Legal. Vou colocar lá no grupo lá, quem printou também, por favor, pode colocar lá. Tá bom? Gente, então, obrigado. Fala, Cleiton. Excelente final de ano. Ô, Leide, estão me perguntando aqui no Zap quando é que voltam os trabalhos do comitê. Bem lembrado, a gente acabou não comentando. A gente vai fazer uma pequena pausa, né, para dar um descanso, né, para o pessoal também se organizar aí nas empresas. Então, a gente deve voltar no início de março, mas aí a gente mantém informado, né? A gente deve dar um descanso aí de janeiro, fevereiro, porque carnaval ainda é fevereiro, então a gente vai marcar essa data certinha com você. Legal. E aí você depois pode também informar. Porque tem uma segunda etapa aí do comitê e a gente vai pensar nessa segunda etapa. Fernando, pode. Agora eu faço agora a pedra de pisagem. Ok, gente. Obrigado aí. Então, uma boa noite a todos. Boas festas. Feliz 2023. Tchau. Boas festas, pessoal. Tudo de bom e melhor. Que Deus abençoe. Um abraço a todos, pessoal. Beijão. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Fique com Deus, na paz do Senhor.